Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltados para o concurso de um auditor fiscal do trabalho. É isso aí, pessoal. Logo na primeira semana de maio de 2024, nós teremos esse mega concurso. E para isso eu estou falando sobre alguns temas que são temas quentes para cair nessa prova. E um dos temas quentes que eu vou inclusive conversar com você hoje é sobre norma regulamentadora. Já dei uma conversada com vocês em outro vídeo sobre algumas normas regulamentadoras. E hoje, atendendo ao pedido do Júlio, nosso seguidor, nosso inscrito no nosso canal, nós vamos conversar sobre a norma regulamentadora 29. Ela trata da segurança e proteção à saúde do trabalhador que trabalha na zona portuária. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, se inscreva, nos acompanhe, nos siga, para que você sempre esteja atento para receber esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, curte aí esse vídeo e compartilhe essa aula com seus amigos, com as suas amigas, porque essa aula pode ser importante para ajudar essa pessoa a passar nesse concurso de auditor fiscal do trabalho. Pessoal, por que eu estou batendo nessa tecla de norma regulamentadora? É muito comum dos alunos de direito, quando vão estudar, e isso tudo bem, é normal, eles estudem tanto a doutrina, como a lei, como sempre é útil, a jurisprudência, só que eles sempre vão para a lei. Estamos falando de questões aqui da área trabalhista. Muitas vezes ele vai achar que é suficiente só estudar a parte trabalhista, só estudar a CLT. E não é. Sabe por que não é suficiente? O concurso, pessoal, para pensar, é auditor fiscal do trabalho. Qual é a atividade do auditor fiscal do trabalho? Ele tem que fiscalizar, é isso, ele vai fiscalizar. Muitas vezes ele vai lavrar ali o auto de infração, ele vai aplicar uma multa, ele vai dar uma notificação sempre que ele detectar alguma irregularidade. E ele se baseia não só na lei, como também em outras normas. E as normas regulamentadoras são muito utilizadas pelos auditores fiscais. Até a parte trabalhista, quando você estuda, você precisa ter uma noção um pouquinho de norma regulamentadora. Você que é advogado e advogado, que vai entrar com uma ação sobre, por exemplo, insalubridade, ou melhor, periculosidade, dá uma olhada na norma regulamentadora. Tem ali norma regulamentadora número 15, por exemplo. Então, são normativas, espécies de normatização que acrescentam a sua capacidade profissional. E no caso aqui, é muito importante. Então, pessoal, olha só como é que é interessante essa norma regulamentadora 29. O que acontece? Existem os trabalhadores que trabalham em portos. Isso aí é muito importante para o mercado e para a economia nacionais. Então, tenha certeza que há uma grande proteção, há uma grande regulamentação nesse sentido. Então, até com base na norma regulamentadora 29, qual é o objetivo da NR 29? Regular e proteger aqueles trabalhadores que trabalham nas empresas, que trabalham nas zonas portuárias, para que evite riscos e acidentes de trabalho. Qualquer lugar há o risco de acidente de trabalho ou de acidente profissional. Isso aí é normal. Agora, para pensar, você já imaginou o risco que pode acontecer nas zonas portuárias?
trabalhadores trabalhando em depósitos, fora ou na parte externa da zona portuária ou na parte interna dos depósitos. Tem ali maquinário, tem caminhão, tem paleteira, tem empilhadeira, tem os próprios pallets, tem ali os containers, tem muita coisa que gera risco e gera perigo. Tem ali agente nocivo, insalubre, de insalubridade, agente de periculosidade. Depois nós vamos inclusive conversar não sobre insalubridade ou periculosidade, mas sobre penosidade, que é algo que não é muito comentado, mas quem sabe pode cair. Banca de concurso público adora aquilo que não é conversado, e penosidade é uma delas. Mas olha só, perceba que na NR29 tem esse objetivo de proteção do trabalhador para que se evite os riscos de acidentes e de doenças profissionais. A norma regulamentadora 29, a NR29, pessoal, ela também coloca que é da competência dos operadores da zona portuária, dos empregadores, dos prestadores de serviço, porque também tem empresas terceirizadas ali, e também do ógmo, a proteção e a fiscalização da segurança dos seus trabalhadores e da segurança dos locais de atividade profissional desses empregados. Cabe a eles também oferecer equipamento, oferecer EPI, oferecer maquinário em boas condições de uso e de segurança. Tudo isso está aqui, pessoal, na NR29. Conversei com vocês aqui que existe ali situação de periculosidade, de insalubridade. Agora eu vou falar, além da situação periculosa e insalubre das zonas portuárias, dessas atividades profissionais, o que a gente pode encontrar ali? Além do adicional de insalubridade e periculosidade, o legislador, ele também falou o seguinte: existe a possibilidade de adicional de risco. Você deve saber muito bem, meu amigo, que periculosidade e insalubridade são adicionais. Tudo bem. E a penosidade também é um adicional, embora não muito comentado. Você sabe que os adicionais, eles só são pagos durante a realização daquela atividade. Se a pessoa sair daquele local insalubre, ela não vai receber mais aquele adicional de insalubridade, não vai receber também periculosidade. Agora eu vou conversar com vocês sobre adicional de risco. Também é um adicional, mas diferente da periculosidade e insalubridade. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal, em decisão, falou o seguinte: é devido o adicional de risco para os profissionais da zona portuária que trabalham em portos. Então, decisão do STF, importantíssima que você saiba dessa decisão. Então, olha só, na zona portuária tem a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade e adicional de risco de 40%. Mas olha só, ou ele recebe adicional de insalubridade, ou de periculosidade, ou de adicional de risco. Ele não pode receber dois, por exemplo. Ele só vai receber um. Se ele receber o adicional de risco, ela não fará jus à insalubridade, ou melhor, periculosidade, por que não? Isso aí será decidido ali até pelos auditores fiscais. Tudo isso pode ser matéria dessa prova. Até porque adicional de risco você não encontra toda hora. Você quer saber mais um pouquinho? Vai lá no artigo 14, pessoal, da Lei 4.864
4860 de 1965. É lá que você vai encontrar a conceituação do adicional de risco. E veja bem aqui, ó, a partir daí você já vai perceber que o adicional de risco é diferente da periculosidade e insalubridade. Agora, pessoal, já que nós estamos falando de insalubridade e periculosidade, por que não conversarmos sobre adicional de penosidade? Você vai encontrar o adicional de penosidade aonde? Lá na nossa lei maior, lá na nossa base, na nossa lei suprema, que é a Constituição da República, artigo 7º, inciso 23. Nós, advogados, principalmente da área trabalhista, conhecemos muito bem o artigo 7º, inciso 23, mas parece que a gente só fala de periculosidade e insalubridade. Raramente alguém fala de adicional de penosidade. Não, primeiro porque não é muito comum. Segundo, a própria Constituição fala que haveria uma lei específica para falar sobre isso, que até hoje não tem lei específica que fale de penosidade. Então, para aqueles que estão estudando direito constitucional, é uma norma de eficácia limitada. Pois é, eu não sou professor de direito constitucional, mas estou dando essa cancha aqui para vocês, esse presente para vocês. Quem sabe isso possa cair na prova, na parte de direito constitucional. Norma de eficácia limitada. Essa parte também, pessoal, para quem faz concurso público, sempre tem que saber. Então, você perceba que penosidade é norma de eficácia limitada e não há legislação. Mas perceba a diferença disso, saiba que penosidade, periculosidade e insalubridade são assuntos distintos. Mas por mais que eu tenha falado para vocês que não há uma lei específica, será que você não encontra isso na nossa norma jurídica em lugar nenhum? Você consegue encontrar um pouquinho de penosidade quando você for lá para a lei, olha só, lei 8.112, quem diria, a lei do regime jurídico dos servidores públicos da União. Aproveita que a lei 8.112, vamos combinar, para quem faz concurso público, sempre tem que estudar a lei 8.112. Primeiro ponto. Segundo, quando falamos de prova federal, serviço público federal, é uma prova que é um assunto, é uma lei, a lei 8.112 cai sempre em concurso de prova federal. Então, você vai estudar a lei 8.112 e agora você vai ser mais específico ainda. Quando você for estudar direito administrativo, você vai estudar aquela parte que você já vai se organizar no seu cronograma. Mas quando você conversar aqui sobre direito do trabalho, a prova de direito do trabalho, do auditor fiscal, você vai lá para o artigo 71 da lei 8.112 e ela vai dar uma noção de penosidade ali e informa que haverá o pagamento de adicional de penosidade aos servidores públicos federais que trabalham ali em fronteira, quando forem preenchidos alguns requisitos ali e determinadas condições. Dá uma olhada lá, verifica isso aí, que de repente isso pode cair para você. Quando você estuda para concurso público, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal: tenta fazer um estudo sistêmico, um estudo abrangente, porque aproveita aqueles assuntos e aquelas matérias que são multidisciplinares, que são sistêmicas, que vai servir de direito do trabalho. Nesse momento aqui, você está aproveitando, estudando direito administrativo. Quando eu estou falando com você de penosidade, norma de eficácia limitada,
é bom você dar uma parada, puxar o que é norma de eficácia limitada, que aí você vai aproveitando todas as oportunidades para criar o seu conhecimento jurídico, a sua preparação, para você ir fazer aquela prova e ter um excelente resultado, que eu tenho certeza que você vai garantir a sua aprovação aqui comigo, na parte de direito do trabalho, e sempre que eu puder te ajudar em outros assuntos, em outras áreas. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.